742 anos antes que acontecesse, o Senhor Deus fez saber ao profeta Isaías que o Cristo nasceria de uma virgem. E Deus mostrou a ele então tudo o que ia acontecer. E passados 30 anos, veio a Isaías o entendimento do que seria a morte de Jesus. No momento em que Jesus foi crucificado, Jesus assumiu para si o nosso pecado, que é o que dava ao Satanás o direito de nos oprimir. Feito isso, Jesus puxou para ele, para o seu corpo, todas as doenças e enfermidades que o diabo havia colocado na humanidade. Em cada ferida causada no seu corpo estava a cura das nossas doenças. Como disse o profeta, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se permitiu ser castigado pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós fôssemos justificados diante de Deus, declarados sem culpa alguma, e por meio daquele sacrifício, daquelas feridas que ele sofreu, disse o profeta, fomos sarados. Está escrito assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então entenda que Jesus foi castigado, moído pelo seu pecado, pelo meu pecado. As nossas enfermidades ele pegou todas para ele. E pelas feridas que ele sofreu, nós fomos sarados. Então observe que mesmo falando isso, 712 anos antes de acontecer, o profeta não disse que um dia nós seríamos sarados, mas que já fomos sarados. Por que ele disse isso? Porque para Deus isso é fato consumado. Aliás, tudo o que Deus nos revela por meio da Escritura já é fato consumado. Aquilo que o Senhor fala no nosso coração, Ele já fez. A nossa cura já foi adquirida por Jesus naquela cruz. O diabo não pode mais nos fustigar com os seus males. Ele não tem mais direito algum de colocar sobre o nosso corpo nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma dor. Antes ele tinha esse direito. Por quê? Porque Adão traiu a Deus. Ele desobedeceu a Deus, sujeitou toda a humanidade ao domínio de Satanás. Mas Jesus, com o seu sangue, pagou pelos nossos pecados, nos reconciliou com Deus, destronou o diabo e levou o diabo cativo, preso. Então, ter saúde perfeita é um direito adquirido para toda a humanidade. Mas para receber a cura definitiva, a pessoa precisa crer na Escritura, orar e tomar posse da bênção. É tudo muito simples, mas requer o quê? Que a pessoa tenha fé. Tem casos que a pessoa não consegue usar a própria fé para obter a bênção. E nesse caso nós devemos então interceder por tal pessoa. Jesus disse que para Deus todas as coisas são possíveis. E ele também disse aos discípulos que se tivessem fé e não duvidassem no seu coração, tudo o que dissessem lhe seria feito. Portanto, nós podemos, com a nossa fé, determinar a cura de alguém. E isso vai acontecer. Por exemplo, se uma pessoa estiver inconsciente, esse é um dos casos que eu posso usar a minha fé para curar a pessoa. Por quê? Porque ela está inconsciente, ela não tem condição de ouvir e entender a palavra de Deus. Consequentemente, ela não tem como crer no que está sendo pregado. Então, nesse caso, nós podemos exercer a nossa fé, interceder por tal pessoa e Deus há de restaurá-la do leito da enfermidade. Tiago diz que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Mas estando a pessoa consciente, a fé dela é imprescindível para que isso aconteça. Então, se você está consciente, não é só a minha oração que vai resolver o seu problema. Você precisa usar a sua fé também. Além do mais, a fé de outra pessoa nunca vai te libertar do pecado. Você precisa ouvir o Evangelho, precisa ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo falar no seu coração, porque é Ele quem nos convence do pecado. Então nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. E então nós seremos salvos. A pessoa, para ser curada definitivamente, tanto no corpo quanto na alma, ela precisa descobrir o poder que há no nome de Jesus e ter certeza de que no nome dele ela é colocada acima do poder do diabo. Jesus quer que você saiba disso, que no nome dele você tem poder sobre a enfermidade e pode repreender a doença, e os espíritos causadores dos males terão que sair e os sintomas irão desaparecer. Isso você nunca vai conseguir fazer enquanto você depender da fé de outra pessoa. Meu querido, minha querida, este livro aqui, ele pode ajudar você a crescer na fé. Tem gente que já sentiu no coração de comprar e ainda não comprou. Tem pessoa que já até falou para mim que ia comprar e não comprou. E tem gente que comprou e não leu. Olha, você está perdendo muito. O diabo ele trabalha 24 horas para derrubar você, para tirar você da presença de Deus. E o plano dele, Jesus disse, é acabar com a sua vida. Então não fique esperando o pior acontecer. Se você ainda não comprou, compre. Se você comprou e não leu, leia, porque ele vai ajudar você a se aproximar de Deus com confiança. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse livro vai trazer fé ao seu coração. R$ 75, 5 de 15 no cartão, impossível que você não saiba enviar um e-mail. tilaes@entendabiblia.com. Manda seu nome e endereço completo e eu mando o livro para você. É preciso você ouvir a palavra de Deus diariamente. É preciso crer no Senhor Jesus Cristo como aquele que te cura e confessar que pelas feridas de Jesus você foi sarado. Então você será curado. Olha só, se você precisa da cura e você sente que ainda você não tem a fé necessária para ser curado, anota aí algumas passagens da Bíblia para você ler. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então anota aí para você ler depois. O caso do centurião. Está lá em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13. O caso da mulher cananeia. Evangelho de Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Vai anotando aí para você ler depois. Tem também o caso da mulher que sofria com hemorragia. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34. E tem também outros casos, mas isso aí já vai te ajudar. Anote, leia essas passagens, porque você com certeza vai receber a fé que você precisa. Quando um certo homem pediu para Jesus que fosse na casa dele e curasse o seu filho, porque o seu filho já estava morrendo, Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. E a Escritura diz que aquele homem creu na palavra de Jesus. E foi. E quando ele estava chegando em casa, os servos dele saíram ao encontro dele e disseram para ele: o teu filho está vivo. Quando ele saiu de casa, o filho dele estava morrendo. Ele foi até Jesus, pedir Jesus para curar o filho, para ir curar o filho dele. Jesus falou com ele: vai que o teu filho está vivo, teu filho vive. E ele acreditou. E o que aconteceu? Quando chegou em casa, o filho estava vivo. Quando Paulo pregava o evangelho lá em Listra, estava ali um certo varão leso dos pés, coxo desde que nasceu. O apóstolo Paulo não orou para que ele ficasse curado logo de cara. Talvez até o apóstolo Paulo tivesse essa vontade de curar ele imediatamente, orar para que ele fosse curado, mas ele não fez isso. O apóstolo esperou até que o coxo ouvisse a palavra e adquirisse fé para receber a cura.
Porque sem fé, meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir nada. Então é preciso ouvir a palavra para receber fé. Aí quando o Paulo viu que aquele coxo tinha fé para ser curado, o Paulo disse em voz alta: levanta direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, busque ter fé. Como? Lendo a Bíblia, ouvindo a pregação. A pregação da palavra, ela sempre produz fé quando se presta atenção nela. Então, não fique na dependência da fé dos outros. Tenha a sua própria fé. Você precisa ter comunhão diária com Deus. Não pode ficar a vida toda dependendo dos outros orarem por você. Tem hora que não dá tempo para pedir o fulano para orar, não. Você tem que ser independente, porque você não sabe que hora que o mal vai bater na sua porta. Então você tem que ter fé para fazer a sua oração e receber a sua bênção. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho. E já sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Você crê no que Jesus disse? Aquele que pede, recebe. Está escrito: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Seja o que for, meu irmão, pede que você recebe. Busca que você vai encontrar. Bate e a porta vai ser aberta para você. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre a porta. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, está dizendo que todos nós temos direitos iguais. Deus não ama um filho mais do que o outro. Ele não tem predileto. Ele quer que cada um de nós tenha fé. Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Isso inclui você. Cristo está dizendo: o que vem a mim, para suprir qualquer necessidade, seja qual for, de maneira nenhuma eu vou recusar. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo o que pedir orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Paulo disse: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação é pessoal. Eu não posso orar para você ser salvo. É pessoal. Quando eu digo salvação, eu estou falando de solução completa para o seu problema, para o meu problema. A salvação é para agora, não é para depois da nossa morte. É para hoje. E ela inclui o quê? Paz de espírito, através do perdão de pecados, inclui a cura completa do nosso corpo e também para a nossa alma. Inclui prosperidade e nos dá acesso total ao trono de Deus e a todas as bênçãos. Mas cada pessoa tem que se arrepender pessoalmente de seus pecados, tem que crer pessoalmente, confessar pessoalmente, aceitar pessoalmente, receber pessoalmente. Então será salvo pessoalmente. Do mesmo modo é o desejo e plano de Deus que cada enfermo, cada pessoa que estiver doente, peça a cura pessoalmente. Creia pessoalmente, reclame pessoalmente, receba pessoalmente. Então ela será curada pessoalmente. Tem milhares de pessoas que passam a vida inteira pedindo os outros: orem por mim. Eles querem as orações dos outros, como se os outros estivessem mais perto de Deus do que eles. Como se os outros soubessem orar melhor do que eles. Como se Deus ouvisse a oração dos outros e não ouvisse a deles. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos direitos iguais. E é a vontade de Deus, o desejo de Deus, que cada um dos seus filhos aprenda a buscar por si mesmo e tomar posse das bênçãos. Cada pessoa pode orar e receber a resposta. Jesus disse: todo o que pede, recebe. Todo filho pode pedir para si os bens dos seus pais. Até a criancinha sabe pedir para si mesma. Antes de saber falar qualquer palavra,
quando ela está com fome, ela chora, ela sabe pedir comida. Certamente, os outros filhos da família não tem que ficar rogando a mãe, por favor, dá de mamar a criancinha. Não, a criancinha ela pede por si mesma. Mas parece que a pessoa cresce e fica boba no tocante à vida espiritual. Ela se torna adulta e não aprende o privilégio de pedir por si mesma. Fica pedindo o outro, fulano, ora por mim. Que coisa é essa? É bom até quando tem outras pessoas para orar junto com a gente, mas nunca essas pessoas devem nos substituir na oração. Ninguém sabe pedir para mim o que eu preciso. Ninguém é melhor do que você para falar com o Pai sobre aquilo que você precisa. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus foi feito filho de Deus. Como filho, você se tornou herdeiro, herdeira de todas as bênçãos. Tudo que Jesus conquistou é propriedade particular de cada pessoa pela qual Cristo morreu. Então, lembra daquele caso da serpente no deserto? Que Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze? Eu falei isso dias atrás aí. Então, a Bíblia diz que todo israelita mordido por serpente ardente, quando ele mesmo olhava para a serpente de metal, ele ficava vivo, ficava curado. Mas cada um tinha que olhar por si mesmo. Não adiantava outra pessoa olhar por ele. Ele, quando fosse mordido, tinha que olhar para a serpente. No Salmo 107, no versículo 19, diz que os filhos de Deus chegaram até as portas da morte. Mas eles clamaram ao Senhor. E o que aconteceu? Deus enviou a sua palavra e os livrou. Gente, há casos que as pessoas são curadas só de ouvir a pregação da palavra de Deus, sem oração, sem coisa nenhuma. Por quê? Porque é quando presta atenção na palavra, naquilo que Deus diz, é que a fé surge no coração. E o que é ter fé? Ter fé é simplesmente você crer que Deus fará o que Ele disse na sua palavra que fará. Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. O profeta Isaías disse, ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é que vamos ser, nós fomos. Depende agora de nós entrarmos diante de Deus e tomar posse da bênção. Jesus disse para o leproso, eu quero, fique limpo. E Jesus disse para o centurião, eu irei e lhe darei saúde. Aquele cego, Jesus disse para ele, vê. Pedro disse, levando ele mesmo no seu corpo as nossas enfermidades, os nossos pecados, pelas suas feridas fomos sarados. Jesus disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e em meu nome expulsarão os demônios. Tiago escreveu, está alguém entre vós doente? A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Meu querido, minha querida, fé é você crer que Deus vai fazer tudo isso e outras coisas mais. Tudo que está escrito na Bíblia, Ele disse na palavra dele que faria, basta a gente crer para que isso aconteça na nossa vida. Se tu podes crer, tudo é possível que crer, foi o que Jesus falou. Agora eu vou orar. E você também deve orar. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, de todo o meu coração eu tenho te buscado. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Pai, eu venho a ti em nome de Jesus Cristo, para interceder por essa pessoa que sofre. Alguém com um problema crônico, algo que não acaba, um mal na garganta, nas vias respiratórias, um problema na pele, no couro cabeludo, um problema, ó Deus, nos nervos, nos ossos, nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, nas juntas, ou quem sabe, Pai, até uma doença no sangue, ou no estômago, no intestino, na próstata, nos ovários, no útero. Pai, essa pessoa que sofre com uma inflamação, uma infecção, algo que não acaba. Ela toma remédio, mas a coisa não resolve. Os médicos não sabem mais o que fazer. Deus, essa pessoa que está com uma cirurgia marcada, essa que tem um caroço, um tumor, um inchaço, seja lá o que for. Ó Pai, Jesus já pagou o preço da nossa cura. Todos nós temos direito
de sermos libertos, de sermos curados. E eu agora vou usar a autoridade que o Senhor Jesus me deu. Em o nome de Jesus, eu paraliso toda a obra do inimigo na minha vida e na vida dessa pessoa que ora comigo. Eu falo ao espírito do câncer, ao espírito do cisto, do quisto, do caroço, da hérnia, do inchaço, dessa anemia profunda. Você, espírito dessa doença nos nervos, da doença mental, demônio que leva essa pessoa para as drogas, para a prostituição, eu amarro todos vocês agora em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que está me ouvindo, ela vai ser liberta. Você que está ouvindo a minha voz, solte essa vida. Espírito do desvio de conduta, que faz essa moça gostar de outra moça, que faz esse rapaz gostar de outro rapaz. Você que está transtornando a personalidade dessa pessoa, está transtornando essa mente. Dá o fora daí agora em nome de Jesus. O demônio que provoca a dor, a inflamação, a infecção, o mal, seja ele qual for. Ouça a minha voz agora, em nome de Jesus, eu te ordeno, em nome de Jesus, pega tudo que é teu e saia dessa vida, vai embora, Pai, que venha a cura, que venha a libertação, que venha o livramento, a saúde, sobre todas as pessoas que oram comigo, em nome de Jesus. E eu declaro que todo o mal foi desfeito e todos nós recebemos a tua bênção. Você que está orando comigo, diga, eu recebo a minha bênção em nome de Jesus. Confesse ao Senhor Jesus, diga, eu recebo a minha bênção. Ó Pai, e isso é para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém.